Bom dia, graça e paz. 5 de outubro, mais um vídeo da série Realidade da Nova Criação aqui no canal Acessando a Graça. Eu gostaria de perguntar se você já é inscrito, se não, já se inscreve aí, já deixa seu like. Vamos fazer essa interação, vamos fazer chegar a outras pessoas. O nosso tema hoje é benefícios do batismo com o Espírito Santo. E o nosso texto base é 1 Coríntios 14, versículo 18, que é Paulo dizendo: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Eu já falei em outros devocionais que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, que é uma experiência subsequente ao novo nascimento. Primeiro você é cheio do Espírito no novo nascimento, que lhe transforma numa nova criatura, e depois você é revestido de poder para ser testemunha aonde Deus lhe enviar. E a evidência do batismo com o Espírito Santo, que alguém é batizado com o Espírito Santo, é o falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede que fale. Então, falando sobre benefícios do batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, além de capacitar aquele que recebe e crê a ser uma testemunha, vivendo como Jesus viveu, fazendo o que ele fez, glorificando a Deus através da sua vida, a ponto de influenciar e atrair a vida de outros, ou seja, é um agente capacitador para corresponder ao que Deus espera de nós. Além disso, também o batismo com o Espírito Santo tem benefícios no aspecto pessoal. Você prestou atenção que Paulo diz no texto base de hoje: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Considerando as coisas que nós já vimos nos outros devocionais, que falar em línguas, ser batizado no Espírito Santo, ser revestido de poder, não é um crachá de espiritualidade, nem um selo de autenticação de espiritualidade. No entanto, ele está aqui fazendo menção e numa postura de agradecimento por ter a operação do batismo na vida dele, do batismo com o Espírito Santo em maior fluência do que os outros. Isso evidencia que existe algo de útil nisso, inclusive para a vida pessoal, porque uma coisa que eu creio e tenho um respaldo bíblico é que santificação só é bíblica quando ela é referenciada em você. Quando você vê alguém pregando santidade, sempre baseado no comportamento dos outros, em como os outros têm que se comportar, isso está mais para legalismo do que para santificação. Santificação é como nós crescemos em Deus, nos abstendo daquilo que pode atrapalhar a nossa relação, propondo cada vez mais a viver para Ele. E o batismo com o Espírito Santo, com evidência prática de falar em outras línguas, promove, em primeira instância, aquilo que Paulo chamou de edificação pessoal. Poxa, isso é muito valioso. Veja o texto de 1 Coríntios 14, 4, vai dizer assim: o que fala em outra língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então nós sabemos que pela perspectiva da coletividade é mais importante uma profecia do que alguém falar em línguas, mas pela perspectiva da edificação pessoal, o falar em línguas tem esse papel de edificar a si mesmo, ou seja, o que é edificar? É construir. Então eu acredito que quando nós exercitamos o orar em línguas, que é uma linguagem sobrenatural de oração, isso tem o poder de organizar as verdades que já estão no bom depósito do nosso espírito e produzir edificação para as nossas vidas. Mas esse não é o único benefício. E como o propósito do devocional é ser algo rápido, não ser cansativo, eu vou apenas citar outros benefícios aqui e talvez falar algo rapidamente sobre eles. Por exemplo, além de edificação a si mesmo, oração em línguas, a prática do batismo no Espírito Santo promove conhecimento revelado. O que é conhecimento revelado? Conhecimento revelado é você absorver da palavra por inspiração do Espírito algo além do que apenas está visto ali, não apenas a informação literal. Conhecimento revelado é você ler um texto, uma história bíblica, e o Espírito Santo comunicar ao seu coração a intenção, o pensamento de Deus e o propósito de Deus sobre aquilo. Embora a Bíblia não seja de particular elucidação, mas conhecimento revelado é quando o Espírito vem e traz para você de forma específica o que aquilo quer dizer e o que significa para a sua vida naquela instância, naquele propósito, para aquele fim específico. Além de conhecimento revelado, edificação da fé. Lá em Judas 20 vai dizer isso, que edifica a fé, a oração em línguas, vitória sobre a carne. Quanto mais nós falamos em línguas, quanto mais nós exercitamos a prática do batismo com o Espírito Santo, mais a gente vai ter vitória sobre a carne, cumprimento da vontade de Deus, ou seja, capacidade de atender aquilo que a Bíblia diz e viver na prática da palavra, sensibilidade espiritual. Quanto mais nós exercitamos o batismo com o Espírito Santo por meio de orar em outras línguas, mais a gente vai trazer o nosso ser essencial, que é o Espírito, para fora, numa condição de suplantar aquilo que é natural, nos dando sensibilidade espiritual. Perfeito louvor, porque Paulo diz que quem ora em línguas ora de fato, dá bem as graças, e também tem a função da intercessão. Quem ora em línguas
consegue se colocar numa posição de interceder por outras pessoas. Ah, pastor, isso foi muito sucinto, isso foi muito superficial, mas não por isso, como diz alguém que eu conheço, essas coisas que eu peguei aqui, esses tópicos que eu peguei aqui, eu peguei do livro Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural de Oração, do pastor Luciano Subirá. Eu sei que não existe nenhum problema de citar isso aqui, porque ele prefere que a gente divulgue. E você pode adquirir esse livro e pegar essas coisas na prática, que eu, como um crente de já alguns anos, posso lhe dizer que sobre esse assunto é o livro mais completo e mais útil sobre falar em línguas como uma linguagem sobrenatural de oração. Então, revisando rapidamente benefícios do falar em línguas, do batismo com o Espírito Santo, edificação pessoal, conhecimento revelado, edificação da fé, vitória sobre a carne, capacidade de responder, de cumprir a vontade de Deus, desenvolver sensibilidade espiritual, dar graças perfeitamente, perfeito louvor e se colocar na brecha, na intercessão por pessoas. Isso é uma magnificação, uma capacitação de Deus, que o batismo com o Espírito Santo, com evidências de falar em outras línguas, não só a evidência, mas a prática do falar em outras línguas, vai produzir na vida daquele que crê e pratica. Amém? Então, hoje nós não temos uma confissão aqui para ler para você, mas é interessante que você medite nessas verdades, que você se aprofunde, se for possível, adquira o livro, busque ler sobre isso. Isso é imprescindível para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Pratique essas verdades aí, comente esse vídeo, faça chegar a outras pessoas. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.